E a gente conversa agora com o doutor em Política e professor de Ciência Política, Márcio Aleandro Teixeira. Boa tarde, obrigada pela sua presença, professor. Boa tarde. A gente vê que boa parte dos candidatos vai ter o primeiro mandato na Câmara de Vereadores de São Luís, mas a maioria se reelegeu. Exatamente. Qual é o significado disso? A gente pode esperar um novo fôlego ou as coisas irão se repetir? A renovação ela é sempre esperada, né? Quando você está diante de situações de muitos questionamentos, né? O problema da qualidade da gestão e até mesmo da participação daqueles que estão na Câmara, mas acreditávamos que nós teríamos uma renovação um pouco maior, né? No entanto, essa renovação ela não se confirmou e eu penso que ela tem alguns fatores, né, que possam explicar, né? O primeiro é que você tem ainda uma quantidade muito grande de contratados a serviço desses órgãos, sobretudo da Câmara de Vereadores, e isso alimenta, né, a manutenção daqueles que estão na Câmara de Vereadores, assim como também na Prefeitura, né? Hoje você tem um número muito grande de contratados e esse número acaba ajudando a manutenção, sem contar outros fatores, do tipo a mínima reforma eleitoral não alcançou o objetivo, sobretudo quando ela reduz muito o tempo necessário para que o candidato faça a sua plataforma, e isso dificulta, né? Você tem o tempo muito reduzido, tanto para a eleição como um todo, no período eleitoral, como na televisão, no rádio. Isso acaba dificultando, né, que novos nomes consigam se eleger. Agora, na eleição de prefeito, tivemos uma surpresa. O que prevaleceu para acontecer isso? Bom, aí são muitos fatores, né? Dentre os quais você tem, creio eu que o candidato conseguiu com uma certa desenvoltura, né, utilizar os meios de comunicação em massa, tanto as redes sociais, como teve uma boa desenvoltura no debate. Eu acho que o debate também teve um importante papel. É lógico que isso, se nós levarmos para o debate, há quem reclame que alguns outros candidatos não tiveram né, não tiveram espaço no debate, porque aí candidatos que poderiam ter, né, aumentado... Se polarizou em alguns só. Ficou polarizado. De qualquer forma, eu creio que o resultado surpresa, ele se deu em virtude de que nós tivemos uma boa desenvoltura desse candidato. Então, o candidato Eduardo Braide, ele surpreende pelo fato de que ele soube usar muito bem as redes. Agora foram mais de 90 mil abstenções em São Luís, que significa pouco mais de 14% do eleitorado. Foi um número considerado alto? Isso poderia ter feito diferença no resultado? Sempre faz, né? Tenho observado que o número das abstenções, assim como votos brancos e nulos, ele tem sido de fato muito alto, né? Chega a aproximadamente 21%, né? Somando o número de brancos e nulos com as abstenções, você chega a mais de 20% do eleitorado, né? O que representa ainda uma certa resistência e um descrédito, né? Hoje você tem os dados, eles nos fornecem uma certa desconfiança muito alta, né? A Fundação Getúlio Vargas anualmente tem feito a pesquisa sobre as instituições e os partidos políticos aparecem com 6% de confiança, né? Então isso ainda demonstra uma dificuldade quanto a essa aceitação, as pessoas um pouco desacreditadas. Mas, de qualquer forma, me parece que houve uma boa participação, sobretudo dos jovens. Agora, o que deve prevalecer nesse segundo turno, já com essa surpresa? Bom, o segundo turno ainda está em aberto, né? Porque nós não sabemos as articulações vão ser construídas, sobretudo para onde vão as alianças, né? Então, o prefeito tem um desafio muito grande aí para que ele se mantenha como prefeito. Eu acho que esse momento é um momento que nos coloca ainda uma dúvida, né? Eu acho que o candidato surpresa, né, ele pode surpreender ainda mais do que foi esse primeiro turno. Ok, muito obrigado, professor Márcio Aleandro Teixeira, professor em Ciência Política. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, ele também.